Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, curte. Comenta. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Fique ligado aqui nos episódios do Cachorrada Podcast. Teve show esses dias, nessa quarta-feira, com o Fio, guitarrista do CPM 22, que é Galo Doido. Tem corte do Cachorrada Podcast avulso aqui no canal. Compartilhe para seus amigos aí nos seus grupos. Começando mais um pós-jogo, dando aquele recadinho especial da KTO, porque tem free bet da Copa do Mundo. Meu amigo, deixa eu explicar um negócio para você. Você vai abrir lá o bolão no site da KTO.com, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você vai opinar, por exemplo, o jogo do Brasil e Sérvia, nem sei se tem Brasil e Camarões, tem uns jogos aleatórios lá. Você marca lá, o Brasil vai fazer um gol, a Sérvia vai fazer 2, confirma no meia aposta, faz o bolão de 15 jogos que estão lá. Quem pontuar mais nesses jogos vai ganhar meio milhão, você não ouviu errado, meio milhão em aposta para utilizar na final da Copa do Mundo. Vou até colocar meu óculos aqui, ó. Você pontua acertando o placar exato, acertando o vencedor, acertando o número correto de gols do time 1 ou 2. E aí, o primeiro lugar, meio milhão em apostas, do segundo ao quinto, 2.500, do sexto ao décimo, 250, do 11º ao 50º, R$50 em apostas. O link tá aqui embaixo. Perde não. Utilize o cupom CAMISA12 ao fazer o seu cadastro. Aliás, o KTO que tá na Alterosa Esporte também. Eu vou levar essa camisa lá no Alterosa Esporte. É da turma Galo Capixaba. Chegou lá do Espírito Santo essa camisa para mim. Bora falar sobre campeonato brasileiro. Gente, nesses 5 jogos que restam, comenta aqui quantos pontos vocês acham que o Galo faz. A gente pega Juventude, a gente pega o São Paulo, a gente pega o Botafogo, o Cuiabá e o Corinthians. Quantos pontos a gente faz nesses 5 jogos? Deixe seu comentário aqui, eu quero ver quem está otimista e quem está pessimista. Lá em Fortaleza, meu amigo, um jogo de doer os olhos. Pô, o Galo foi tão mal assim? Os dois times foram maus demais. Maus. Ficou estranha essa frase. Enfim, tirando aquele lance do Pavão em que ele corta o adversário, dá de canhota, que obriga o goleiro adversário a fazer milagre, você não viu o Everson? O Everson, ele não trabalhou mesmo. Vou dar uma leve cornetadinha no lance dele aqui, mas não trabalhou. E o goleiro do Fortaleza também não foi exigido com bombardeio em cima dele. Galo e Fortaleza, eles mostraram que estão naquela prateleira do meio em qualidade de futebol nesse Campeonato Brasileiro. O Galo deu um pouquinho de sorte, o destino foi feliz com o Atlético, porque o Fortaleza focou na Copa Libertadores da América. O Rodrigo Caetano, o Fortaleza, sim, foi prejudicado por focar em mata-mata. Por que eu estou falando isso? Já comentei aqui. O Caetano falou que o principal ponto que ele detectou em mata-mata, na temporada 2022, que prejudicou o Galo, foi uma dedicação maior para mata-mata. E eu discordei, porque na Copa do Brasil foi Brasiliense e Flamengo, 2 joguinhos, e na Libertadores da América o Galo também foi muito mal. Se estivesse voando no mata-mata e estivesse mal no Brasileiro, eu entenderia. Mas o Fortaleza, gente, tem suas limitações de investimento. Ele precisou optar, assim como o Atlético Goianiense, por exemplo, assim como o São Paulo. E é meio óbvio isso, meio nítido. Poucos times conseguem, como o Galo de 2021, abraçar tantas competições ao mesmo tempo. Ali sim, na Libertadores de 2021, eu acho que uma pequena infelicidade tirou o Galo. Em 2022, o Galo não teve esse problema no Brasileiro por estar focado em mata-mata. Essa é a minha opinião. Você pode opinar. Se estivesse totalmente focado em Brasileiro, certamente Fortaleza e São Paulo já teriam ultrapassado o Atlético. Então o Atlético hoje está numa zona de classificação para a Copa Libertadores da América, porque os adversários diretos nesse momento, que também tem esse futebol de prateleira do meio no Campeonato Brasileiro, como Fortaleza e São Paulo, eles se dedicaram. Como o Atlético Goianiense, que também foi prejudicado por se dedicar ao mata-mata. Já o Galo, eu discordo. Não sei vocês. Eu vi uma atuação hoje do Atlético, apesar de, confesso, sim, concordo, ter sido melhor que o Fortaleza em campo, me lembrou demais aquele time burocrático de 2019. Burocrático para armar, para criar, para finalizar. Eu ainda vejo muito daquele Galo de 2018 e 2019 em campo. Só que dessa vez, com uma folha salarial
3 vezes maior. Mantendo o nosso ritual de falar sempre sobre o adversário primeiro aqui no pós-jogo, falando sobre o Fortaleza. Fortaleza é um dos times que eu gosto de ver jogando, comentei isso lá também na TV hoje, no Alterosa Esporte. Tem alguns times que eu gosto de ver jogando, apesar que 2021, 2022 eu tenho visto diminuir 40% do que eu vejo de futebol. Mas o Fortaleza, o América, são times em que eu gosto de ver os dirigentes trabalhando, como eu já falei aqui do Salum, que para mim utiliza muito bem o pouco dinheiro que tem, investe certo, erra às vezes, mas sabe trabalhar dentro das limitações que o clube tem, como é o caso do Fortaleza. Alguns pontos a favor do Fortaleza. O Vojvoda detecta rápido o que precisa mudar, muda, corrige, teve continuidade no trabalho. O Fortaleza, e agora eu vou ser um pouco mais polêmico, o Atlético Goianiense. Não sei se falou no ar ou em off, o Sete Câmara, quando veio aqui no Cachorrada Podcast, citou o Atlético Goianiense, falou até que a gente tinha que buscar o diretor do Atlético Goianiense, que se não tivesse focado na Sul-Americana até o último minuto ali, não estaria brigando contra o rebaixamento. Queimou minha luz, cara. Deixa eu ver se ficou isso. Que isso? Que isso? Deixa eu aumentar um pouco esse... vamos levar na raça então, galera. Se meu LED não apagar, mas minha luz queimou. Minha luz é gigante, ela é desse tamanho assim. Senti que ficou escuro, vamos lá. Mas o Atlético Goianiense também é um time que, dentro das limitações dele, consegue montar boas equipes. O Atlético Paranaense também é um desses casos. Mas falando especificamente sobre o Fortaleza ele tem continuidade na temporada. 2021 foi muito bom, 2022 tem tudo para conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América, além de ter feito um fato histórico inédito lá de chegar nas oitavas da Libertadores esse ano. O Cuca falou na coletiva de imprensa que votaria no Vojvoda como o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia, que a gente tem que confiar muito na informação lá, pela proximidade que tem também com a família Menin. Ele fala que a grande chance é que o Cuca permaneça. Ainda me incomoda o Cuca não estar definindo a situação para 2023. Se fica ou se não fica. Já deveria estar definido para que a gente não repita o erro de vai que o Cuca fala que não vai ficar no Atlético ano que vem. Um dos nomes que eu gostaria que fossem cogitados era o do Vojvoda, que o Cuca falou que votaria nele como o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Então o Tite bateu demais hoje, hein? Era para ter sido expulso, viu, Klaus? Eu sei que você tentou fazer o jogo correr, tá na época de Copa do Mundo, não queria polêmica, não queria expulsão, para análise não vai e tal, mas dava para ter expulsado porque o homem bateu demais. Seguindo agora para falar sobre o Atlético, caramba, a luz ligou de novo, cara. Isso é um sinal para eu parar de falar de outros assuntos, que não seja o Atlético. Vamos lá. Que isso, cara, a luz tinha queimado. Falando sobre a escalação do Atlético. A hora que você pegou a escalação do Atlético ali, se assustou? Como foi a sua reação? Comenta aqui. Você xingou o Cuca? Eu fiquei um tempo tentando desvendar a escalação. Qual foi a minha primeira reação? Escalação que derruba técnico. Foi minha palavra aqui sozinho. Pô. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando algumas coisas aqui. Peguei e falei assim, é a escalação que derruba técnico. Sabe aquelas escalações malucas em que você vai lá e... Por exemplo, o dia que nós tomamos de 5 Fluminense, com o Mohamed dirigindo o Galo. Aquele dia era um dia de derruba técnico. Hoje, se acontece uma tragédia como aquela, em que o Turco tomou 5, se o Cuca tomou uma goleada hoje, com essa escalação, era caso até que eu não me assustaria com caso de demissão na forma como trabalha o futebol brasileiro. O futebol brasileiro trabalha de segunda forma. Eu estou negociando com o treinador para ele ficar para o ano que vem, na mesma noite eu já demito ele. Eu não me assusto com nada quando o assunto é futebol brasileiro. Tentei desvendar a escalação, tentei entender quem ficava, Peraí, tem o Alan, o Jair e o Zarate. Comentei lá no programa hoje que talvez o Jair viria para esse time. E aí, peraí, o Rubens vai fazer o que aqui? Peraí, o Nacho tá no banco? Falei, tentei desvendar, mas falei assim, dependendo do resultado hoje. Falei, será que é retranca? Será que é retranca? Por quê? Contra o Palmeiras, por exemplo, eu vi um Galo mais audacioso, mas já contra o Fluminense, foi um Galo reativo.
Foi um Galo de retranca que apostou muito no contra-ataque. Acho que o professor também, o Cuca, falou isso na coletiva. Contra o Santos, por exemplo, um time, talvez pela dificuldade de sair pro jogo, mais reativo, de retranca também, mais retrancadinho. Aí eu pensei, pô, será que hoje a gente está fechando o meio? Porque se o Vojvoda chamar o Cuca agora, apertar a mão dele, o Cuca topa fechar um empate nesse momento? Confesso que não vi esse Galo reativo, esse Galo de retranca. Era o que eu temia. Falei, ó, vai ficar Alan, Jair, Zarate, Rubens, vai ficar 4 homens aqui na frente da defesa. O Sacha vai sair um pouco, como sempre sai, da área. O Ademir tentando lançar a bola para o Ademir, ele colocou o Ademir por causa de contra-ataque, de correria. É o que eu imaginei que ia ser. 4 homens colados na frente da área, esperando, chamando o Fortaleza, inspirado pela torcida, que eu não me identifico muito com o clube. Pela ligação do Galo, gosto mais do Ceará lá, mas é uma torcida que sabe fazer festa, que fez uma festa muito bonita. Falei, a torcida vai incentivar o Fortaleza a ir para cima. O Vojvoda quer ir para cima, quer pegar essa alta dele de um bom retorno do campeonato. Então o Galo vai jogar no contra-ataque. E não foi o que aconteceu. Tanto que o Tchô comentou algo no Cachorrada Podcast, e eu fico sempre na dúvida se os caras falam no ar ou se eles falam em off, porque normalmente as melhores histórias do Cachorrada Podcast, elas acontecem depois do Cachorrada Podcast, mas eu acho que foi no ar que o Tchô falou assim, olha, não existe pressão pós-perda no Galo 2022. Ele estava fazendo uma análise sobre o Galo 2022. Gente, o Cachorrada Podcast com o Tchô foi muito bom. Muito obrigado pela quantidade de mensagens comentando sobre o Cachorrada Podcast. E o Tchô falou, não existe pressão pós-perda. E nesse Galo de hoje, existiu. O Hulk de 2021 ajudava muito na marcação. O Hulk de 2022 não vinha ajudando tanto. A turma que vinha atuando no ataque atleticano, na armação, vinha marcando com o olho. Quando perdia a bola, a marcação era com o olho. Vale também para algumas peças do meio-campo, como o Jair no início do ano. Marcando muito com o olho, correndo do lado, mas combate direto já não existia. Então eu vi que caiu por terra a minha impressão de retranca quando o Galo começou com a pressão pós-perda. Decidiu roubar a bola do Fortaleza lá no Tite, lá em cima. Não deixou o Fortaleza chegar no meio-campo. O Fortaleza tinha que rifar a bola, que era facilmente recuperada pelo Alan, pelo Jameson, pelo Gu, por quem estava lá como último homem ou mais no campo defensivo. Mas o Fortaleza não teve tempo para respirar, algo que aconteceu muito em 2021 e não vinha acontecendo em 2022. Quando eu peguei a escalação, a primeira peça que eu tentei entender a função era do Rubens. E continuei tentando entender com o Atlético em campo. Falei, nessa pressão pós-perda, deixa eu ver se ele está roubando. Deixa eu ver como ele está se posicionando para receber a bola quando o Galo sai para o jogo. E continuei sem entender muito. Se era um lateral que jogava um pouco por dentro às vezes, se era um meio-campo que tinha liberdade para ir para lateral, se ele ia jogar quase como o Antônio Mohamed, o turco, fez isso em alguns jogos. Eu lembro do Coritiba aqui na Independência, aquele jogo que estava 2x0, eles empataram. O Cuca fez isso, mas o Mohamed fez isso mais vezes. Começou fazendo isso com o Rubens, de colocar ele como um ponta esquerdo junto com o lateral esquerdo mesmo, ele e o Arana juntos em campo. Então eu tentava entender, e não entendi. Entendi quando ele saiu. E nessa escalação, com esses jogadores que nós tínhamos no banco de reservas hoje, eu não concordo com a escalação do Rubens nessa função. Talvez substituindo o Dodô, mas nessa função, não. Porque ele não tem o passe do Nath Fernandes. Ele não tem a velocidade e o drible do Keno. Então, eu acho que foi mal escalado. Não sei qual era a ideia do Cuca, mas não consegui detectar qual era a ideia, mas aparentemente não agradou o professor, que tirou ele e colocou o... Fugiu agora, acho que foi o Nath Fernandes, né? Que entrou na vaga dele no intervalo, mas agora eu não posso falar com certeza que me fugiu. Outra fala do Tchô, gente, eu gosto de ver boleiro falando, sabe? O Tchô falou assim,
Com Dodô e Guga em campo, a gente não tem jogada de profundidade com pelas laterais. Algo que nós tínhamos com o Arana e com o Mariano. O Guga ele passa da linha do meio campo, ele já vai desacelerando. Hoje, por exemplo, eu acho que foi o Nacho que deu uma para ele. Ele tinha campo na quina da área, no vizinho da área, assim. Eu estava assistindo o jogo com a Ale Silva aqui da Rádio 98 e falei assim, olha só como é que o Guga tem campo e ele não vai correr. Para ir na linha de fundo, e ele já pega a bola com espaço para correr e ele já manda para a área. Algo que o Cho alertou no Cachorrada Podcast. E que o Dodô também não costuma fazer. O Dodô costuma já começar a ir por dentro quando ele vai pegando a bola. Ele pode ir até em direção ao gol, mas ele costuma ir numa diagonal em direção ao gol. Eu falei, pô, será que ele está querendo colocar o Rubens para ter essa jogada de profundidade? O que, na minha opinião, também não aconteceu. Então, acertou na substituição, mas errou na escalação, a não ser que não tinha condições para 90 minutos o Nath Fernandes. Mas se tinha o Keno, ou se tinha o Nacho, e até o Vargas, eu optaria por esses nomes e não o Rubens para fazer essa função. E a grande dúvida que reina em todos nós é, também quando a gente pega a escalação, é por que o Ademir continua. Hoje no Alterosa Sport, a gente tem um tempo, deixa eu explicar para vocês, fica o diretor o tempo todo no ponto do apresentador aqui, fica assim, 30 segundos, 1 minuto, ó, precisamos passar em 1 minuto para o Thiago Reis. E o cara falou assim, por que não o Pavon? Eu falei assim, ó, o Pavon e o Ademir, eles vêm entregando a mesma coisa, não vem jogando basicamente nada, mas o Pavon habla, é o que eu falo aqui, minha teoria para vocês, dói em muita gente. E ele até fez aquele lance. Mas a verdade é que o Pavon não vem jogando bem, não vem jogando aquilo que a gente imaginava com a camisa do Atlético. Em alguns 3, 4 jogos, o Cuca falou, olha, espero mais do Pavon em 2023. Ele até empurrou para 2023 isso aí. Ele jogou, falou, olha, é um jogador com características assim, 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 mas, como eu falo sempre, nas entrelinhas do Cuca, ele já meio que jogou a toalha, deixa eu diminuir a luz que eu tava estourando, eu tô meio fantasminha, meio Gasparzinho, ele meio que já jogou a toalha para 2022 pro Pavon. Ok, Cuca, eu concordo, entendo que o Pavon pode render e a gente espera que isso aconteça mais em 2023. Ponto. Tirando a situação Pavon, nada justifica a continuidade de escalação do Ademir como titular. Ah, ele foi melhor hoje que em outros jogos. Nota 4, em outros jogos foi nota 2. Aquele lance que o Zarate toca a bola para ele no escanteio, que ele se enrola todo. Cara, hoje o pós-jogo pós-jogo do Cho. O Cho fala de 2 lances dele contra o Curitiba. Ele vai dominar uma bola com a direita, ele cai. Ele vai dominar uma com a esquerda, ele cai. Contra o Flamengo, ele é engolido por um jogador lá que o Cho também cita. O Cho fala nervosismo com a camisa que pesou para ele. Aquele lance ali, se é com a camisa do América, o Ademir pega o escanteio, dribla 2, vai para cima e dá uma assistência pro cara fazer o gol. Pesou. E repito, bato naquela tecla novamente. Treinador tem que ser parceiro do jogador até para tirá-lo do time às vezes, para blindá-lo, para evitar constrangimento. E aquele lance ali mostra bem a temporada do Galo e do Ademir. Não justifica. Olha, eu gostaria de ver o Sacha e o Kardec. O Sacha e o Kardec, que fosse. Porque já que o Sacha sai mesmo e vai correr pelo lado do campo e não vai ficar com uma referência na área, mas a gente precisava de referência na área e a gente precisava de um jogador com entrega maior do que o Ademir. Nada justifica. Sobre o Pavon, eu espero, torço e acredito que ele vai entregar mais também em 2023. Gente, tem um botão aqui embaixo do vídeo que é o Valeu, que você pode contribuir com o canal. Por que eu tô rindo? Porque a outra forma de você contribuir é através do pixtvcamisa12@gmail.com. O Ronan Alves Pereira acabou de fazer um pix antes do pós-jogo ir pro ar. O João Vitor Magalhães também fez um essa semana. E o Luiz Felipe Agostinho, ele fez um pix de 1 centavo.
Vocês têm noção de que eu peguei meu celular aqui e falei, nossa, chegou um Pix aqui pro Camisa 12. Até parei a reforma do estúdio novo lá esses dias, porque eu tô meio nervoso. Gente, um dia eu vou escrever pra vocês o que foi minha vida com o Atlético. Vou contar. Tô meio nervoso. E aí eu peguei e falei, pô, agora eu vou até voltar. Um Pix de 1 centavo, mas tá valendo. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe vocês e multiplique aí. Agora vamos analisar quem ficou no banco de reservas de forma injusta. Teve alguém que foi pro banco de reservas de forma injusta? Olha, os números mostram, e na minha opinião as atuações do time mostram também, que com o Otávio nós tivemos mais proteção na defesa. O Otávio é um jogador que eu gostei muito que o Atlético trouxe. Foi muito acertada a contratação dele. Agora a disputa entre Otávio e Jair. Primeiro que eu acho que com o Otávio é o Alan quem estava mais perdido em campo. Ele não entendia muito bem a função se ele pisar na área. Ele não funcionou muito como o Otávio. Ele ficou perdido nessa nova função dele. Então eu comecei a cogitar Otávio e Jair. Foi perguntado para o Cuca hoje, ele falou, olha, o Otávio me traz muita proteção, mas eu precisava algo a mais. E o Cuca teve algo a mais. O Jair foi o melhor jogador do Atlético em campo. Já nos minutos iniciais, foi até o Rogério Correia, narrador, destacou isso. O Jair buscou a bola onde normalmente era o Alan quem buscava. Era o Alan quem fazia essa armação na linha dos zagueiros e saía para o jogo. O Jair já estava ali pouco à frente e tinha uma liberdade enorme para subir. Hoje ele buscou essa bola, ele construiu o jogo, ele não acompanhou o adversário com o olho, ele pisou na área. Cara, que moço que... Eu gosto demais de silcar minhas camisas do Galo com o nome de volante. Eu tava doido para silcar o nome do Alan, fui na loja do Galo do Centro esses dias, que é do lado da minha casa aqui. Ele tem como eu silcar o Alan, só tinha 26 do Nacho, preferi não. Tem o Jair, não tem. Perigoso também essa época. Mas assim, eu nunca... No último pós-jogo eu falei aqui. Um banquinho para chacoalhar esses caras. Vocês lembram? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar. Eu falei no último pós-jogo sobre chacoalhar esses caras. Sobre doer um pouquinho. Você vai lembrar, agora você vai lembrar, sabe por quê? Eu falei que tinha que doer um pouquinho no Hulk. Eu não queria que doesse desse jeito, de lesão, de panturrilha. Mas eu queria que doesse um pouquinho nesses caras, para eles entenderem o potencial que eles têm e o que eles estavam entregando. Eu tenho certeza que nesse período o Jair fez uma reflexão e falou, olha, eu posso entregar mais do que eu venho entregando. Eu tenho certeza que eu sou um Jair muito melhor do que esse que eu venho entregando. Que gigante que foi dentro de campo o senhor Jair contra o Fortaleza. E é esse Jair, o Jair, se todo mundo desse a volta para me entregasse uma atuação de 2021, hoje eu vi um Jair de 2021, que estava apagado a temporada, o Atlético ganhava esses 5 jogos que restavam. Se todo mundo girasse essa chavinha como o Jair girou contra o Fortaleza, eu tenho certeza disso, porque ele foi completo no jogo. Caramba, eu tô falando muito, ainda tem 23 minutos. Vamos lá. Outro nome ali no meio campo, próximo do Jair, o Zaratio. Aí o Cuca é a mesma fórmula, Fael, é deixar no banco de reservas o Zaratio, porque ficou claro que o banco chacoalha o cara e o cara volta a jogar bola. Para o Zaratio eu acho que não, porque talvez o Zaratio envolva a parte física, talvez tenha essa limitação, como o Cuca cita lá na coletiva, por uma questão médica. Mas o fato é que a gente perde demais quando o Zaratio tem atuações como teve hoje contra o Fortaleza. Assim como eu falei do Alan, não se encontrou, não entendia a função, não entendia o que queria e foi muito abaixo. Foi a maior disparidade entre o que pode entregar e o que entregou. Minha análise foi bem parecida entre Rubens e Zaratio, né? Perdido, não entendi o que queria, não entendi posicionamento, não entendi função, mas a disparidade entre o que pode entregar e o que entregou, aí pesa mais contra o Zaratio, porque o Zaratio é quem faz funcionar o meio-campo do Atlético. Hoje nós temos
uma disparidade muito grande entre ataque. Deixa eu ler para vocês o tweet que eu fiz para explicar melhor. Lá no meu perfil, o Fael Slim, no Twitter, eu coloquei assim, ó, nos últimos 13 jogos, desde a eliminação da Libertadores, o Galo marcou 10 gols, média de 0,77. 0,77 a média de gols marcados nos últimos 13 jogos. A média do ano do rebaixamento foi 1,28. Ou seja, a nossa média de gols marcados desde a eliminação para o Palmeiras nos últimos 13 jogos está ridícula, muito abaixo, inclusive do ano do rebaixamento. Defensivamente, o Galo está com a média nesse período de 0,54 gols sofridos. E em 2021, o ano fantástico do Galo foi de 0,89. 0,89. No ano fantástico, agora está 0,54, se eu não me engano. Ou seja, a gente começa a consertar a defesa, mas a gente precisa dessa conexão com o ataque. Se o Zarate funcionar, voltar a funcionar, se girar a chavinha como foi o Jair hoje, eu tenho certeza que a gente consegue ter menos burocracia para fazer essa bola sair da defesa e chegar lá no ataque. Ainda continuo com esse porém com o Alan, que também precisa se entender nesse meio campo, porque é outro cara com nível de seleção brasileira. Continuando as análises no banco de reservas, na minha opinião, o Keno não vinha deixando a desejar para ir para um banco de reservas. Repito, se foi liberado pelo DM para jogar 90 minutos, tem condição de ser titular, não vinha com atuações que justificassem uma reserva para o Rubens, por exemplo, não justificava de forma alguma. E até em relação assim, tirar o Zarate e o Rubens para colocar o Nacho e o Keno. Esses dias que eu falei que eu estava na loja do Galo, que me ofereceu, tinha 26 lá do Nacho. Eu não coloquei porque assim, não sou fã de carteirinha do Nath Fernandes. Não sou aquele cara que morre de amores pelo Nath Fernandes. Esperava até mais dele aqui. Você pode me apresentar números de assistências, que ele cobrou bastante escanteio também, já fez muita assistência sim, de gols. Mas eu esperava mais de atuação dentro de campo, dentro das quatro linhas. Mas em 2022, na minha opinião, o Antônio Mohamed fez o Nacho jogar mais do que vinha jogando em 2021. Se o restante do grupo estivesse em alta, numa nota maior, a gente via um Nacho ainda melhor. Por isso, apesar de tudo isso, eu queria o Nacho como titular nessa equipe. Dentro dos concorrentes na posição ali, ele não vinha apresentando um futebol abaixo em relação ao Zarate, ao Rubens, ao Ademir. Se quisesse colocar ele na ponta direita, apesar de não ser onde eu gosto de ver ele. Mas jogou 90 minutos aqui, 90 minutos. Não é peneira, a gente não está falando de peneira nas categorias de base. É de uma análise mais de longo prazo. E o Keno e o Nacho não mereciam ter saído desse time. Eu vou dar um piquezinho no vídeo agora e vou continuar porque a câmera já vai desligar. E até o Vargas, que estava no banco de reservas, gente, esquece a parte do cartão vermelho contra o Palmeiras. Ele foi meio sonso aqui no Mineirão, naquele Palmeiras que a gente tomou os 2-2, mas de uma maneira geral, entre Vargas e Ademir, eu ainda confiaria mais na titularidade do Vargas e até para a posição do Rubens, como eu já falei. E já que vai ficar realmente no banco, não sendo aproveitado, é um banco muito caro. É um banco muito caro. O salário do Vargas não é baixo. E a gente está falando de um clube extremamente endividado. Lembra do que eu falei do Fortaleza? De gastar da forma correta, onde realmente precisa. Repito sempre, quem está no clube tem dinheiro, a gente não. A nossa folha salarial ela precisa ser mais equilibrada, principalmente. Dá para gastar um pouquinho a mais com o salário da turma do banco de reservas? Dá, acho que dá. Mas aí tem que ser jogador que realmente será utilizado. Não dá para, na minutagem do Vargas, desde então, a gente manter ele no clube. Porque é caro. Outro cara que eu adoro, por exemplo, carinho enorme por ele, o Rafael Goleiro, que renovou até o final de 2024 ou 2025. Porque o Matheus Mendes já tem condição de ser o reserva imediato. O Matheus Mendes, eu acho um desperdício esse cara não estar emprestado para times de Série B, como fez uma excelente Série B quando foi emprestado. O Hever, por exemplo, que não é um salário baixo, ser o quarto zagueiro com o salário que tem. Gente,
respeito enorme. Eu tava conversando com o Dalton Estrela na loja do Galo do Centro e ele falou assim, ele estava falando sobre Silcar, pô, mas é foda Silcar o nome desses caras. Eu falei, Daltin, eu amo esses caras demais. Esses caras me deram um brasileiro que eu sonhei a vida toda. Sou grato, amo de paixão. Mas pensando profissionalmente, de uma maneira que eu preciso pensar na saúde financeira do clube, o Vargas, o Rafa, o Hever, são jogadores caros pela minutagem que vem sendo utilizados. É um ponto que a gente precisa pensar ao planejar o elenco de 2023. Já que eu falei do Rafa, a cornetadinha que eu prometi pro Everson, naquela bola que ele sai totalmente maluco e dá uma na nuca do Júnior Alonso ali, que a bola ia até para fora, ele defende por garantia na finalização do jogador do Fortaleza ali, ia sair no mal de novo, Everson. Assim como saiu mal no gol do Flamengo, no gol do Cebolinha, que o Fabrício Bruno lançou lá da intermediária, e saiu todo esquisito, parecendo um manete de locadora de rua, quando agarra a sujeira, tem engordurada, que o botão agarra e o goleiro aparece lá no meio campo. Nas substituições do Cuca, Kardec e Sacha. Pela quantidade de bolas cruzadas, pela nossa eficácia em roubar a bola alta, e a bola está sempre rodeando a área, já que o Sacha sai muito da área, a gente precisava desse jogador de referência. Acho que foi tardia essa substituição. Queria o Kardec um pouco mais cedo ali na área. Um grande abraço para todos vocês, valeu, prestigiem o Cachorrada Podcast com o fio do CPM 22 e o principal, quando tiver pós-jogo, corte do Cachorrada, o próprio Cachorrada, compartilhe o link. Conversando com o Pedro Henrique, um amigo meu de infância, que é médico lá em Jequeri, falei, Pedrão, você gosta do Cachorrada? Então compartilha, manda para todo mundo, a gente precisa desse apoio de vocês, porque nessa fase ruim do Galo, os vídeos caem, as visualizações 60%, sem exagero, 60%, nas redes sociais, a mesma coisa. Para incentivar a gente, meia-noite agora, meia-noite, eu faço questão de estar aqui, ó, meia-noite aqui, ó. Eu faço questão de estar aqui, a gente precisa do apoio de vocês. Eu não tenho grana para fazer o Pix, o Superchat. Ajuda com compartilhamento. Não odiei o pós-jogo, não concordei com nada. Compartilhe o link que você vai estar ajudando a gente. Até o próximo pós-jogo. Faltam 5 jogos.